First, the story. In 1993, I was a young journalist in the outside of Delhi. And while I was there covering stories, a riot broke out. And in this riot, sections of the Hindu right, political groups of the so-called Hindu right, attacked Muslims. Então, a historinha. Em 93, quando eu era um jovem jornalista, trabalhando na periferia de Delhi, né, eu estava cobrindo um evento. E o evento era protestos da direita dos hindus que estavam atacando grupos muçulmanos. The police put out an order for shoot at sight. There was a curfew and they said shoot at sight. So I went into a temple to hide in the temple. Few minutes after I entered the temple, some killers came into the temple with knives, machetes, and eyes filled with blood. Então, a polícia decidiu, diante desses protestos, diante dessa confusão, decidiu atirar. Atirar e, então, eu fugi para um templo para me proteger. Mas quando eu tinha entrado no templo, um grupo de assassinos entrou com facas e machetes e tinha muito sangue em torno de mim. Now, we were both hiding together from the police, myself, the writer, and them, the killers. About 1 hour later, in the middle of the curfew, there was a knock on the door. An old woman was standing there. Now, the police would have killed her if they had seen her. And she handed the killers a bag. Então, a gente estava lá no templo, nos escondendo da polícia, eu e os assassinos. E, a um certo momento, uma velha mulher tocou na porta e queria entrar. E ela correu o risco de também ser atingida por uma bala da polícia. Now, the bag was given to the leader of the gang. Huh? Não, e ela entregou the bag. a porta, ela tocou, a porta abriu e ela entregou uma bolsa para os assassinos. That bolsa was given to the leader of the gang. Inside the bag, there was a syringe and heroin, and he took some and he shot in his arm. Então, dentro da bolsa, abriu a bolsa, o líder do grupo abriu a bolsa, tinha heroína Uma seringa. e uma seringa, e ele pegou a seringa, heroína e se injetou. Now, killers, politics, riots, heroin, misery, blood, these are all the words that for me attach to what has become in modern India. Então, assassinos, políticas, revoltas, heroína, miséria, sangue, são todas palavras que eu identifico para descrever o que a Índia se tornou hoje, nos dias de hoje. I'm going to quickly speak in 4 big points. 1, 2, 3, 4 points about India in the world. Então, eu vou tocar em 4 pontos para abordar a questão da Índia no mundo. Don't forget heroin in the temple. Mas não esqueçam da heroína no templo. Okay, remember that. Facts, number 1. Facts, part 1, facts. Population of India. You can write this down.
These are very secret facts. Okay. Facts, part 1. Population of India, 1.3 billion. 2 years ago, McKinsey, you know McKinsey? McKinsey Consultancy. McKinsey. Not good people. As Donald Trump says, not good people. Not good people. Not. Então, os fatos, primeiro, os fatos. Né? Fatos muito secretos, tá? Vocês podem anotar. O primeiro fato é a população. A Índia tem uma população de 1,3 bilhão de pessoas. Certo? 2 anos atrás, né, a consultoria de McKinsey, que ele explica para ele, McKinsey não é gente boa, como diria o Trump. As Trump says, yes, good. McKinsey said that 700 million Indians, 700 million Indians out of 1.3 billion, half the Indian population, does not know when they'll next eat. 700 million Indians don't know when they will next eat. Clear? Claro? Então, McKinsey, 2 anos atrás, disse que dos 1,3 bilhão de pessoas, 700 milhões, ou seja, a metade da população da Índia, não sabe quando vai ser a próxima vez que vai poder comer. Now, this doesn't help 300 million Indians who won't know how to read that report because they can't read. Agora, isso não ajuda muito os 300 milhões de indianos que nem sequer conseguem ler o relatório porque são analfabetos. And it won't help 240 million Indians who don't have electricity. Because basically you read at night and there's no light to read. For 240 million Indians. E também não ajuda os 240 milhões de indianos que não têm acesso à eletricidade, considerando que normalmente a gente lê à noite, não tem luz para ler esse relatório. There are more poor people in India than in all of sub-Saharan Africa. There are more poor people in India than in all of sub-Saharan Africa. Então, na Índia, tem mais, em números absolutos, tem mais gente pobre que em toda a África subsaariana. 1 million Indians every day physically enter the sewer and clean it by hand. 1 million Indians enter the sewer every day, which they clean by hand. Então, 1 milhão de indianos, todo dia, tem como trabalho baixar e limpar com a mão o sistema de esgoto. There are also millionaires, there are also multimillionaires, there are also nuclear weapons, and India is also the world's largest importer of weapons in the world. Mas a Índia também é um país com muitos milionários, muitos bilionários, temos armas nucleares, e ainda é o país com maior volume de importação de armas. In 1918, Gandhi said, you know Gandhi? Mohandas Karamchand Gandhi, also known as Mahatma Gandhi. Gandhi said in 1918, the test of a civilization is not the number of millionaires it has, but the absence of starvation among the masses. 100 years ago, this month, Gandhi said, the test of civilization of a nation is not the number of millionaires it has, but the absence of starvation among the masses. Então, em 1918, Mahatma Gandhi
já disse que o teste de civilização não é saber quantos milionários tem um país, mas a ausência de fome extrema. Fact: 1 in 2 Indians is starving. E o fato é que 1 em cada 2 indianos hoje passa por fome extrema. My civilization has failed. Civilização fracassou. Number 2, history. História. India was under British colonialism. The British came to India because India was relatively wealthy. And the British wanted Indian textiles. When the British came to India, it was not paradise, but it was not in wretched poverty. Então, Índia foi colonizada pelos ingleses, e o que interessava aos ingleses era os testes da Índia, que naquele momento era um país relativamente rico, não era o paraíso, mas longe de ser um país de miséria. History. British colonialism drained the wealth from India. We call it the drain of wealth. They used the drained wealth to finance industrialism in Britain. So India, the slave trade, the Caribbean colonies financed industrialism. Então, ainda sobre história, o colonialismo sugou as riquezas da Índia e utilizou para financiar o processo de industrialização. Então, o comércio de escravos, tudo que foi organizado pelo colonialismo era funcional para financiar a industrialização. When the British arrived in Bengal, I was born in Bengal, in Calcutta. When the British arrived in Bengal, within a first 2 decades of their reign, 20 years into their reign, there was a famine because of British agricultural policies, and 1/3 of Bengal died. Então, no estado de Bengala, onde eu nasci, aliás, tem a cidade de Calcutá, nos primeiros, depois de 20 anos da colonização, depois de 20 anos que os ingleses chegaram, por causa da política agrícola implementada pelos ingleses, a população passou por uma enorme fome e 1/3 da população faleceu por causa dessa fome. Just before the British left in 1943, please don't see the terrible film Darkest Hour on Churchill. You see, there is a whole tradition now coming out of Britain, United States, to say colonialism was not so bad. Be careful of this. This is making us weak as people. This new trend to say colonialism, it was not so bad. They exaggerate the evils. Be careful of this. They will get under your skin. Churchill was a great man. Churchill was a war criminal and a racist, imperialist. He was not a good man. Sorry. Do you need... Okay, yeah. No, okay. That So, was em not my- 43, 1943, pouco antes que os ingleses saíram da Índia, eles saíram em 48, então em 43 ele vai contar essa história, mas ele se lembra de lembrar para vocês de não assistir esse filme chamado Darkest Hour, Destino de uma Nação, um filme sobre Churchill, porque agora está na moda, é uma moda que está se espalhando pelo mundo, que vem, a origem dessa moda nos Estados Unidos e no Reino Unido, é de considerar que o colonialismo, ao final, não foi tão ruim, e que se exagerou
as barbaridades que aconteceram. E cuidado com isso. A gente sabe que essas ideias também chegam no Brasil. Cuidado com isso, porque isso vai enfraquecer a nossa capacidade de analisar as coisas, e esse tipo de análise entra, sem querer, entra na pele. Então, se protegem, porque o Churchill era, em primeiro lugar, um criminoso de guerra. Uma pessoa extremamente conservador e um racista. Aí ele se soltou. Yeah. So, in 1943, Churchill's cabinet diverted food from Bengal, and between 1 and 3 million people died. 1 and 3 million. So when Britain started in the 18th century, there was a famine in Bengal. 1/3 population died. When the British left, they produced a famine called the Bengal famine. 1 to 3 million dead. This is the fact, the hard fact of colonialism. Então, o fato concreto do colonialismo é que nesse ano 1943, o governo inglês, liderado por Churchill, desviou comida da Bengala, do estado de Bengala, na Índia, para os ingleses. E isso provocou uma fome que atingiu, morreram entre 1 e 3 milhões de pessoas. Ou seja, quando eles chegaram, no século XVIII, provocaram uma fome com milhões de mortos. Pouco antes de saírem, provocaram de novo essa fome, desviando a comida, de novo milhões de mortos. Esse é concretamente colonialismo, esse foi o Churchill. So, when I go to London, I own that city. It is my city. Because my ancestors funded it. Então, quando eu vou para Londres, eu sinto que essa é minha cidade. Eu sou proprietário dessa cidade. Porque quem financiou toda essa riqueza foram os meus familiares, meus ancestores. Fact, when British colonialism ended, the literacy rate in India was 12%. When British colonialism ended in 1947, the literacy rate in India was 12%. Fact, Britain underdeveloped India. Então, outro fato é que quando os ingleses se retiram da Índia em 1947, só 12% da população sabia ler e escrever. Ou seja, os ingleses eles subdesenvolveram o país. So, from the period of colonialism, Indians started to resist. No people are willing to endure colonialism. So a national movement developed, what we call a freedom movement developed to defeat the English. Mas, desde o período colonial, desde o início colonial, a população tentou se organizar para resistir. Nenhum povo aguenta, suporta viver baixo o colonialismo. Então surge o movimento pela libertação. This movement developed in its struggle. Movements in their struggles develop an agenda. And this movement developed an agenda which defined Indian state policy from 1947 to about the end of the 1970s. From 1947 to the end of the 1970s, India followed the agenda of the freedom movement. E esse movimento pela libertação, depois de ter sido vitorioso, na luta, desenvolveu um programa. E esse programa foi o programa do governo. Entre 47, o governo da Índia, de 47 a mais ou menos a década de 70. Ou seja, ainda seguiu
o programa desenvolvido na luta, o programa da libertação nacional nesse primeiro período da independência. Now, India was not like China, a socialist country. India had a so-called mixed system. But in the mixed system, these are some of the elements. Shall I do the elements? First you do the elements. Então, Índia não chegou a ser um país socialista, como a China, mas montou um sistema misto. E eu vou agora elencar os elementos, as características desse sistema indiano, esse sistema misto. So, if you write these down, you will remember them. Então, anota. Because these are the secrets. Secretos. Nobody remembers this history. Ninguém se lembra dessa história. 1. Land must be given to the people who work the land. It's known as land reform. A terra deve ser dada a quem trabalha na terra. Isso se chama reforma agrária. Secondly, you cannot make a nation if people are hungry. Hunger, malnutrition, and infant mortality, child mortality, have to be immediately tackled by government policy. Segundo, não se pode construir uma nação se o povo passa fome, se reina malnutrição, se há altos índices de morte infantis. Então, essas questões devem ser prioridade número 1 para um governo que quer construir uma nação. Thirdly, you cannot create a modern nation state where only 12% of the population can read and write, or can write their name actually. That's the standard of literacy is very low. The test is, can you write your name? Only 12% of the Indian population in 1947 could write their name. I'm coming back to this point. So we are still on number 3, language. E também não se pode construir uma nação moderna quando somente 12% da população sabe ler e escrever. E olha lá, porque o critério para decidir se uma pessoa pode ler e escrever na época era simplesmente se você era capaz de escrever seu nome. You cannot study unless you can study in your own language. So the number 3 was not just education. It was education with your language. So this was the nationalities policy, where the country was divided into 27 linguistic states. So you could study in your own language. Sempre nesse ponto da educação, da língua, não se pode estudar se não é na sua própria língua. Tem que estudar na sua própria língua. Então o governo optou por uma chamada política de nacionalidades, que significa que o país reconheceu as línguas e dividiu em zonas linguísticas, e no total eram 27 zonas linguísticas, 27 línguas.